Há exatamente 365 dias, minha cunhada Regina decidiu que seria divertido compartilhar detalhes íntimos do meu casamento no grupo de WhatsApp da família, usando a desculpa de que só estava contando a verdade. Hoje, no batizado do filho dela, quando entreguei meu presente especialmente embrulhado, o sorriso dela congelou ao ver o conteúdo. Prints das suas conversas comprometedoras com a personal trainer. A verdade dói, não é mesmo, querida cunhada? Aquele som irritante de notificação do WhatsApp nunca tinha me incomodado tanto. Era uma quarta-feira comum. Eu estava finalizando o projeto do novo spa da Academia Elite quando o celular vibrou sobre minha mesa de desenho. Gente, vocês sabiam que o Gustavo está pensando em se separar da Luísa? Dizia a mensagem da minha cunhada Regina no grupo da família. Quase derrubei meu café sobre as plantas baixas recém-impressas. Fiquei paralisada, olhando fixamente para a tela do celular enquanto mais mensagens pipocavam. Coitada, ela nem desconfia. Ele me contou que não aguenta mais. A gente precisa apoiar os dois nesse momento difícil. Meu marido e eu tínhamos jantado juntos na noite anterior, rindo sobre nossos planos para as férias em Paraty no fim do ano. Seria possível que eu estivesse tão cega? Ou seria mais uma das verdades convenientes de Regina? Alô, Regina? É a Luísa. Mas consegui controlar minha voz quando ela finalmente atendeu, depois de 5 tentativas. Vi suas mensagens no grupo. Posso saber de onde você tirou essa ideia? Ouvi um suspiro dramático do outro lado da linha antes da resposta açucarada. Ai, Lu, desculpa se você descobriu assim, mas é só a verdade. Gustavo desabafou comigo semana passada. Achei que vocês já tinham conversado sobre isso. Gustavo, quando confrontado naquela noite, franziu a testa com aquela expressão confusa que sempre fazia quando estava desconfortável. Amor, eu só comentei com ela que estava estressado com aquele projeto novo do banco. Você sabe como a Regina é? Transforma uma gota d'água em tsunami. Ele me abraçou, beijando minha testa. Não liga para ela, vou falar para parar com isso. Mas eu conhecia bem aquele tom apaziguador dele, o mesmo que usava desde criança para evitar conflitos com a irmãzinha problemática. Será que estava me escondendo algo ou realmente queria paz? A dúvida ficou plantada em mim, exatamente como Regina provavelmente planejara. Meu escritório em Pinheiros sempre foi meu refúgio. Transformei um antigo galpão industrial em um espaço que gritava minha identidade. Amplas janelas deixando entrar a luz natural, plantas estrategicamente posicionadas e aquela parede de tijolos aparentes onde pendurávamos os projetos em andamento. Na manhã seguinte, ao episódio do WhatsApp, cheguei mais cedo que o habitual e fiquei observando a maquete do projeto da Academia Elite, que poderia colocar meu nome entre os grandes da arquitetura contemporânea brasileira. Precisamos discutir os materiais para as cabines de spa, Luísa, disse Paula, minha associada, colocando uma xícara de café forte sobre minha mesa. Percebendo meu olhar distante, acrescentou: Você está bem? Parece que não dormiu. Respirei fundo e sorri. Só pensando em como vamos resolver aquela divisória acústica. Menti? Na verdade, estava aplicando à minha vida pessoal o mesmo processo que uso em meus projetos. Observar, analisar, planejar. Se Regina queria guerra, eu seria estratégica. Nada de explosões emocionais. Naquela tarde, comprei um caderno de capa preta, como os que uso para cada novo projeto, e escrevi na primeira página: Caso Regina. Era assim que eu lidava com problemas arquitetônicos complexos, documentação meticulosa. Comecei anotando o incidente do WhatsApp, horários precisos, respostas, reações. Depois, retrospectivamente, acrescentei outros episódios dos últimos 5 anos. Como ela, coincidentemente, trazia sempre assuntos delicados em jantares importantes, as pequenas sabotagens em reuniões familiares. O que mais me intrigava era o padrão. Regina não era apenas uma fofoqueira inconsequente. Havia um método. Como uma estrutura mal planejada que gradualmente compromete toda a edificação, ela inseria pequenas rachaduras nos relacionamentos ao seu redor.
Olhando aquele caderno, vi surgir não apenas um registro de mesquinharias, mas o projeto de uma personalidade calculista. Seria ela consciente disso? Ou eu estava exagerando para justificar minha crescente antipatia por minha cunhada? Fechei o caderno quando ouvi meu celular. Gustavo avisando que chegaríamos atrasados para o Natal em Belo Horizonte se eu não saísse logo do escritório. A estrada para Belo Horizonte nunca pareceu tão longa. O carro estava silencioso, exceto pelo ocasional comentário de Gustavo sobre o trânsito ou o tempo. Estou animada para mostrar a maquete do projeto Elite para seu pai, comentei, tentando preencher o silêncio. Só espero que a Regina não comece com aquela história de que projetos de academia são superficiais comparados a museus ou hospitais. Gustavo riu, mas percebi uma tensão em seus ombros. Você acha que ela vai continuar com aquela conversa de separação? Perguntei finalmente. Olha, falei com ela, disse que foi um mal-entendido. Ele ajustou as mãos no volante, evitando meu olhar. Mas você conhece a Regina. Ela gosta de ser o centro das atenções, de ter informações que ninguém tem. Senti uma pontada de irritação. Sempre essa desculpa. Você conhece a Regina, como se seu comportamento fosse uma força da natureza impossível de controlar. Não é só atenção, Gustavo. Ela deliberadamente tenta criar problemas entre nós, e você sempre minimiza. Ele suspirou. Vamos só tentar ter um Natal tranquilo, tá? A casa dos pais de Gustavo, em Belo Horizonte, era uma daquelas mansões antigas no bairro da Serra, com um jardim exuberante e cômodos amplos cheios de móveis que contavam histórias de gerações. Mal tínhamos colocado as malas no quarto quando percebi os olhares. Tia Glória perguntou se eu queria um chá, para acalmar os nervos. O primo Eduardo baixou os olhos quando tentei puxar conversa. E quando apresentei orgulhosamente a maquete do spa para meu sogro, a tia Celina soltou. Que bom que você tem sua carreira para se apoiar, querida, nessas horas difíceis. Que horas difíceis? Perguntei diretamente, interrompendo o monólogo da tia. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Foi Regina quem quebrou o gelo, entrando com seu característico vestido vermelho natalino e aquele sorriso perfeito demais. Ué, vocês estão mesmo se separando, não é? O Gustavo disse que estava infeliz há meses. Ela olhou diretamente para mim, com uma expressão de falsa inocência que me deu náuseas. Olhei para Gustavo, que parecia querer desaparecer entre as almofadas do sofá. Aquele seria o Natal mais longo da minha vida, e eu estava determinada a não dar a Regina o prazer de me ver desabar. Mas por dentro, algo começava a mudar. Minha arquitetura interna estava sendo redesenhada. Algo mais frio, mais calculista, começava a tomar forma. Janeiro passou como um borrão de reuniões e esboços para o projeto Elite. Mergulhei no trabalho como forma de escapar do desconforto que Regina havia plantado. Estava apresentando o conceito das áreas de meditação para os investidores no Jardineiro Restaurante, aquele charmoso lugar em Pinheiros com jardim vertical, quando avistei um rosto familiar entrando. Regina, com um vestido escandalosamente inapropriado para um almoço de negócios, acenava como se nosso encontro fosse mera coincidência. Luísa, que surpresa maravilhosa! Ela se aproximou da mesa, interrompendo minha apresentação. Esses são os clientes da academia? Que incrível! Virou-se para o CEO da Elite e acrescentou. Vocês sabiam que meu irmão e ela estão passando por uma fase complicada? Ela é tão forte, trabalhando mesmo com o coração partido. Senti meu rosto queimar enquanto tentava manter o sorriso profissional. O investidor principal lançou-me um olhar de pena que quase me fez perder a compostura. Mas o pior estava por vir. Ah, esqueci de apresentar. Este é Marcelo Viana, arquiteto premiado, acabou de voltar de um mestrado em Barcelona. Ele estava procurando um lugar para almoçar e convidei para se juntar a mim. Regina puxou pelo braço um homem alto que reconheci imediatamente, meu principal concorrente no projeto Elite. Não era coincidência, era sabotagem deliberada. Marcelo tem algumas ideias revolucionárias para academias sustentáveis, não é mesmo?
Regina continuou, enquanto via minha apresentação desmoronar. Naquela noite, acrescentei mais uma página ao caso Regina em meu caderno preto. A sabotagem profissional era um novo nível. Ela não estava apenas atingindo meu casamento, estava mirando em minha carreira, minha identidade. Relendo meu registro meticuloso dos últimos 3 meses, vi um padrão escalando. Cada vez que eu e Gustavo parecíamos bem, ela criava nova interferência. Quando fechei o caderno, meu celular tocou. Era minha secretária avisando que meus sogros haviam ligado para uma conversa urgente e estariam em meu escritório pela manhã. O cerco se fechava e eu começava a enxergar o tabuleiro completo. Você já percebeu como as pessoas que mais tentam te destruir são frequentemente aquelas que deveriam te proteger? Fevereiro chegou com a responsabilidade de organizar a festa de 60 anos do meu sogro. Apesar de tudo, eu adorava o Sr. Carvalho, um senhor elegante que sempre valorizou meu trabalho quando outros da família o diminuíam. Decidi usar minhas habilidades para criar uma celebração memorável no jardim da mansão. Tinha acabado de montar o painel de fotos quando recebi uma ligação estranha. Dona Luísa, aqui é da Floricultura. Estamos confirmando a entrega das orquídeas brancas para a renovação de votos. A senhora prefere antes ou depois do bolo? Que renovação de votos? Perguntei confusa. A atendente hesitou. Da senhora e do senhor Gustavo, para salvar o casamento? Foi a dona Regina que encomendou. Disse que era surpresa. Desliguei sentindo o sangue ferver. Na mesinha lateral do quarto de hóspedes, encontrei o que procurava. Um envelope com convites dourados anunciando: Gustavo e Luísa renovam seus votos. Um recomeço. Nas letras menores, vamos apoiá-los neste momento difícil. Tive que contar até 10 para não rasgar tudo em pedaços. A festa começou às 7 e eu mantive o sorriso perfeitamente controlado enquanto cumprimentava os convidados. 9h30, hora do parabéns. Foi quando Regina, com sua taça de espumante na mão, pediu a atenção de todos. Antes de cantarmos para o papai, tenho um anúncio especial. Senti Gustavo tenso ao meu lado. Como muitos já sabem, meu querido irmão e a Luísa estão atravessando águas turbulentas, mas o amor verdadeiro supera tudo. Por isso, organizei uma surpresa. Eles vão renovar seus votos aqui, hoje. Vamos ajudá-los a salvar esse casamento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para nós, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Foi quando Gustavo finalmente saiu do modo pacificador. Que história é essa, Regina? Ninguém está se separando. Ninguém precisa salvar nosso casamento. Por que você está fazendo isso? A voz dele tremia. Não de medo, mas de raiva contida. Regina imediatamente produziu lágrimas perfeitas. Mas você me disse, você desabafou que estava infeliz. Eduardo, o marido de Regina, parecia tão desconfortável quanto eu jamais o vira, enquanto tentava acalmar a situação. Mas eu notei algo em seus olhos quando olhava para a esposa. Não era só constrangimento. Era algo próximo ao desprezo. Chorei pela primeira vez depois de meses naquela noite, sozinha no carro estacionado na rua da minha casa. Não queria que Gustavo me visse assim. Ele já parecia suficientemente culpado por ter demorado tanto para enfrentar a irmã. As lágrimas não eram só de raiva ou frustração. Eram de dúvida. Será que eu estava errada sobre tudo? Será que havia algo no nosso casamento que justificava essa fixação de Regina? Ou pior, e se eu fosse exatamente como ela, transformando pequenos incidentes em conspirações elaboradas? Lembrei-me do meu pai, sempre tão exigente com meus desenhos na infância. Não é bom o suficiente, Luísa. Refaz. Quantas noites passei refazendo projetos infantis, tentando alcançar a perfeição impossível? Essa busca implacável pela precisão me tornou a arquiteta que sou hoje, mas também me deixou vulnerável a qualquer sugestão de que talvez, apenas talvez, eu não fosse boa o bastante. Regina sabia exatamente onde cutucar. O celular vibrou no console, interrompendo meus pensamentos. Era Roberto Gomes, da Elite.
Luísa, extraordinária apresentação apesar da interrupção. O conselho aprovou seu conceito. Contrato pronto para assinatura. Tomei uma decisão naquela noite. Expliquei para Gustavo que precisaria de espaço. Não dele, mas da família dele. Não vou aos almoços de domingo por um tempo. Preciso focar no projeto Elite e, honestamente, preciso de distância da sua irmã. Ele tentou argumentar, mas pela primeira vez fui inflexível. Era um sacrifício necessário. Arriscar parecer a vilã que abandonou a família para salvar minha sanidade e, ironicamente, nosso casamento. Em vez dos domingos na casa dos sogros, passaria os próximos meses desenvolvendo um conceito inovador que há tempos fermentava em minha mente: espaços de cura arquitetônica. À medida que março avançava, percebi mudanças sutis em Gustavo. Ele chegava mais cedo em casa, fazíamos jantares elaborados juntos, conversávamos mais. Em uma dessas noites, após uma garrafa de vinho, ele confessou: nunca percebi como a Regina manipula situações. Sempre achei que era só o jeito dela. Dramático, sabe? Mas agora estou vendo padrões que existem desde nossa infância. Era como se meu afastamento tivesse criado espaço para ele enxergar o que estava bem na frente dele o tempo todo. Enquanto ele falava, rabiscava distraidamente em meu bloco de esboços. Uma estrutura inclinada gradualmente se endireitando. Não precisava ser arquiteta para entender aquela metáfora visual. Você já notou como às vezes precisamos nos afastar para que as pessoas possam finalmente nos ver com clareza? Abril chegou com uma surpresa inesperada. Estava finalizando o layout da sauna quando Carla, minha cliente da Elite, que também frequentava os mesmos círculos sociais de Regina, pediu para conversar em particular. Não sei se devo me meter, mas ela hesitou, girando nervosamente a aliança no dedo. Acho que você está sendo usada como distração. Ergui as sobrancelhas, convidando-a a continuar. Regina e Eduardo estão com problemas sérios. Ele descobriu algumas irregularidades financeiras. Ameaçou separação há alguns meses. Irregularidades financeiras? Repeti, tentando processar a informação. Carla baixou a voz ainda mais. Parece que ela tem desviado dinheiro da empresa dele. E há rumores sobre um personal trainer. Ela parou constrangida. Desculpe, não deveria estar falando isso. Agradeci pela informação, mantendo minha expressão neutra, mas por dentro as peças começavam a se encaixar. Regina não estava apenas sendo maldosa, estava projetando seus próprios problemas em meu casamento para desviar a atenção do seu. Naquela noite, revi meu caso Regina com novos olhos. Cada incidente coincidindo com momentos de tensão no casamento dela. Cada acusação sobre mim e Gustavo refletia exatamente o que ela estava vivendo. Projeção psicológica clássica. Tão óbvia que era quase elegante em sua simplicidade. Como uma fachada perfeitamente simétrica, escondendo uma estrutura interna caótica. Liguei para Gustavo, que estava em uma viagem de negócios em Brasília. Amor, acho que descobri algo sobre sua irmã que explica muita coisa. Meu instinto de arquiteta sempre me ensinou que, quando uma estrutura apresenta rachaduras, o problema raramente está na superfície. A falha geralmente vem das fundações. Regina havia construído sua vida em torno da imagem de perfeição, o casamento invejável, a influência social, a maternidade idealizada em seu Instagram. Se essa fundação estivesse comprometida, toda a estrutura ameaçava desabar. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre o desespero de alguém vendo seu mundo desmoronar e tentando desesperadamente distrair todos do colapso iminente. A pergunta agora era: o que eu faria com essa informação? Seria ético usar as rachaduras na vida dela para proteger a minha? Maio trouxe consigo uma coincidência que só arquitetos do destino poderiam planejar. A Elite me convidou para supervisionar pessoalmente a implementação do projeto, o que significava visitas frequentes à academia. Foi durante uma dessas visitas que notei Eduardo, marido de Regina, saindo de uma sessão de treino. Ele parecia diferente, mais definido, postura mais confiante. Ao seu lado, uma mulher atlética com cabelo preso em rabo de cavalo e uma prancheta nas mãos.
Na camiseta preta, o nome Amanda e o título Personal Trainer. Luísa? Que surpresa! Eduardo pareceu genuinamente desconcertado ao me ver. Fiz questão de parecer igualmente surpresa, embora já soubesse que ele frequentava aquele horário às terças e quintas. Estou supervisionando as obras do novo spa, expliquei, estendendo a mão para Amanda. Vocês treinam juntos? Eduardo corou ligeiramente. Amanda está me ajudando a recuperar a forma. Regina também começou a treinar com ela. Curiosamente, sempre nos mesmos horários que eu marco. O tom de sua voz ao mencionar a esposa continha uma mistura de irritação e resignação. Amanda, percebendo a tensão, desculpou-se educadamente e seguiu para outro cliente. Eduardo me convidou para um café no lounge. Não sei se Gustavo comentou, as coisas não andam bem em casa. Bebi um gole de água, mantendo minha expressão neutra, embora meu coração acelerasse com a possibilidade de finalmente entender o outro lado da história. Regina tem estado instável. Descobri algumas transações estranhas em nossas contas. Dinheiro significativo indo para uma empresa que não existe. Ele pausou, como se avaliando quanto poderia revelar. Quando confrontei, ela disse que eu estava paranoico. Usou nosso filho como escudo, dizendo que eu a estava acusando de ser má mãe. Saí daquele encontro com uma sensação incômoda de déjà vu. O mesmo padrão que eu documentara sendo aplicado a outra pessoa, mas também com um dilema ético: usar informações obtidas através de meu projeto profissional para resolver uma questão pessoal parecia cruzar uma linha. Por outro lado, Regina não pensaria duas vezes antes de fazer o mesmo. Olhando os trabalhadores instalando as divisórias do spa, lembrei-me de que todo projeto requer equilíbrio entre estética e funcionalidade, entre o que parece correto e o que realmente funciona. Às vezes, para criar algo belo, é preciso primeiro passar pelo caos da demolição. O que você faria se tivesse informações que poderiam tanto proteger quanto destruir? Fernanda, quanto tempo! Sorri ao reconhecer minha antiga colega de faculdade na recepção da Elite. Não era coincidência. Eu sabia que ela trabalhava como gerente administrativa ali. Soube que você está transformando nosso espaço. Todos estão comentando sobre os conceitos inovadores. Fernanda me abraçou calorosamente. Durante o almoço, nossa conversa fluiu das lembranças da faculdade para seu trabalho atual, até que finalmente mencionei casualmente: conheci a Amanda. Parece ótima profissional. Ela tem muitos clientes? Fernanda hesitou, mexendo no guardanapo. Amanda é complicada. Excelente personal, mas há rumores sobre envolvimento com clientes. Inclinei-me ligeiramente, como quem compartilha uma confidência profissional. Estou redesenhando os espaços de treino privado e preciso entender a dinâmica para otimizar a privacidade. Alguma situação específica que devo considerar? A técnica funcionou. Fernanda baixou a voz. Tem uma cliente que passa horas trocando mensagens com ela, esposa de um empresário importante. Os dois treinam aqui, mas a mulher vem casualmente durante as sessões dele. Interessante! Mantive minha expressão profissional. Para o projeto, seria útil observar como esses espaços são utilizados atualmente. Talvez pudéssemos analisar os horários de pico, os fluxos de circulação. Deixei a frase no ar e Fernanda mordeu a isca. Posso te dar acesso ao sistema de agendamentos. Só para fins de projeto, claro. 2 horas depois, eu tinha em mãos não apenas os horários, mas algo muito mais valioso: capturas de tela do sistema de mensagens interno da academia, onde Regina havia sido descuidada o suficiente para detalhar não apenas seus encontros com Amanda, mas também para discutir um plano B financeiro. O que encontrei me deixou sem ar. Regina não estava apenas flertando com Amanda, estava planejando deixar Eduardo usando o dinheiro desviado da empresa dele para montar um fundo de liberdade, como ela chamava nas mensagens. Quando G e L finalmente se separarem, ninguém prestará atenção na nossa situação, dizia uma das mensagens. Manterei a guarda do Pedrinho e uma boa pensão, além do nosso fundo especial. Outra mensagem mencionava uma conta nas Ilhas Cayman,
Minha mão tremia ao fotografar as telas. Era muito pior do que imaginei. Eu e Gustavo não éramos apenas alvo de fofocas maldosas, éramos peões sacrificáveis em um plano elaborado. E o mais irônico, Regina, a rainha das aparências, estava prestes a ser vítima do seu próprio jogo. Você já parou para pensar como as pessoas que mais julgam são frequentemente as que têm mais a esconder? Junho chegou com um convite formal para o batizado de Pedro, filho de Regina e Eduardo, marcado para o início de julho. Apesar de tudo, senti uma pontada de ternura ao pensar no pequeno Pedro, inocente em meio a toda essa manipulação. Devemos ir? Perguntei a Gustavo enquanto examinávamos o convite com acabamento em dourado e azul. É nosso sobrinho, ele respondeu hesitante. Poderíamos ir apenas à cerimônia e sair antes da recepção. Respirei fundo e tomei uma decisão que surpreendeu até a mim. Não, vamos oferecer para ajudar na decoração do evento. A expressão de Gustavo era impagável. Você quer decorar a festa da Regina? Depois de tudo? Sorri, mantendo minha voz casual. Sou arquiteta, é o que faço. E seria um gesto de paz para a família. Além disso, o Pedro não tem culpa de nada. O que não disse em voz alta seria a oportunidade perfeita para implementar a fase final da minha estratégia. Liguei para a Regina naquela mesma noite. Cunhada, quero oferecer meus serviços para a decoração do batizado. Sem custos, é claro. Meu presente para o Pedro. O telefonema para Eduardo foi ainda mais produtivo. Luísa, que surpresa agradável! Ele respondeu, soando genuinamente aliviado por uma interação familiar não hostil. Regina me contou sobre seu oferecimento. É muito generoso. Mantive minha voz suave. Imagino que esteja tudo corrido com os preparativos. Se precisar conversar sobre qualquer coisa... Bem, às vezes é mais fácil falar com alguém que não está diretamente envolvido. O silêncio do outro lado foi revelador. Finalmente! Na verdade, você estaria disponível para um café amanhã? Há algumas decisões sobre o evento que gostaria de discutir. Nas 3 semanas que antecederam o batizado, fiz questão de visitar a casa deles regularmente para supervisionar a decoração. Regina inicialmente tentou controlar cada detalhe, mas quando Eduardo começou a apoiar consistentemente minhas sugestões, ela recuou para uma posição defensiva. A tensão entre eles era palpável. Durante uma dessas visitas, enquanto Regina saía para buscar Pedro na babá, consegui acessar brevemente o escritório de Eduardo. As pastas Finanças Pessoais e Empresa estavam exatamente onde ele havia mencionado casualmente durante nossa conversa anterior. O problema? Regina estava monitorando meus movimentos. Procurando algo específico no escritório do meu marido? Sua voz cortou o ar às minhas costas. A Guerra Fria acabava de esquentar, e ela tinha acabado de me dar a munição perfeita para o próximo movimento. Luísa, preciso te ver urgentemente. A voz de Eduardo no telefone era quase irreconhecível. Não posso falar em casa. Pode me encontrar no seu escritório? Eram 10 da noite de uma quinta-feira, faltando apenas 9 dias para o batizado. Quando ele chegou, parecia ter envelhecido anos em questões de dias. Olheiras profundas, barba por fazer, o olhar perdido de quem não dorme direito há muito tempo. Joguei-lhe uma pergunta direta. Você descobriu as mensagens dela com a Amanda, não foi? Eduardo desabou na cadeira de couro do meu escritório. Como você sabia? Não respondi diretamente. O que exatamente você encontrou? Ele passou as mãos pelo rosto. Tudo. Os planos para me deixar, o dinheiro desviado. Ela até menciona usar seu casamento como distração. E quando confrontei? Ele pausou, engolindo em seco. Regina disse que era uma armadilha que ela criou para ver se eu estava bisbilhotando o celular dela, que as mensagens eram fictícias, um teste de confiança. E o pior, por um momento, quase acreditei. E o que te fez mudar de ideia? Perguntei, mantendo minha voz calma enquanto minha mente processava rapidamente essa nova informação. Eduardo tirou do bolso um pendrive.
Depois que saí para esfriar a cabeça, voltei e finalmente fiz o que deveria ter feito há meses: investigar a fundo nossas finanças. Encontrei transferências, empresas fantasmas. Ele deslizou o pendrive sobre a mesa. Está tudo aqui. Organizei cronologicamente. Tive que admirar sua metodologia. Talvez por isso ele e Regina tivessem se atraído inicialmente. Ambos eram meticulosos a seu modo. O que você pretende fazer? Perguntei, sem tocar no pendrive ainda. Queria entender suas intenções antes de me comprometer com qualquer coisa. Eduardo levantou os olhos, pela primeira vez demonstrando uma faísca de determinação. Já contratei um advogado, discretamente. As contas principais estão bloqueadas desde ontem, embora ela ainda não saiba. Minha preocupação agora é o Pedro. Sua voz falhou ao mencionar o filho. Regina é manipuladora, mas é uma boa mãe. Não quero que ele sofra no meio disso tudo. Por que está me contando isso? A pergunta que realmente importava. Eduardo me encarou por alguns segundos, como se avaliasse até onde poderia confiar. Porque você é a única que realmente vê quem ela é. E preciso de sua ajuda para uma transição que não destrua nossa família completamente. Peguei o pendrive, finalmente. Era mais pesado do que parecia. Ou talvez fosse o peso da decisão que estava prestes a tomar. Você tem certeza que quer fazer isso no batizado? Poderíamos encontrar outro momento menos público. Eduardo balançou a cabeça lentamente. Regina escolheu nosso casamento como campo de batalha, nosso filho como escudo, sua reputação como arma. Você realmente acha que existe um momento correto para desmontar uma farsa dessa magnitude? Ele tinha razão, é claro. A questão não era mais se eu deveria expor Regina, mas como fazê-lo da forma mais controlada possível. Enquanto ele saía do meu escritório, me peguei refletindo sobre como situações extremas nos levam a alianças inesperadas. Você já se viu de mãos dadas com alguém que um dia considerou adversário apenas para enfrentar um inimigo maior? A Igreja Nossa Senhora do Brasil nunca pareceu tão imponente quanto na manhã do batizado. Minha decoração, com tons de azul celeste e dourado, transformava o local em algo quase etéreo, simbolismo que não era coincidência. Havia posicionado espelhos estrategicamente, criando um efeito de duplicação que refletia os convidados de ângulos inesperados. Mais um detalhe simbólico para o que estava por vir. Regina circulava entre os convidados como uma rainha. Seu vestido creme impecavelmente ajustado, sorrindo para as fotos que certamente estariam em seu Instagram na mesma noite. Pedro, com seus 6 meses, era surpreendentemente tranquilo em meio ao caos de adultos. Observei-o no colo da avó, enquanto Regina posava para mais fotos. Havia algo profundamente perturbador em como ela usava o próprio filho, seu rosto angelical, suas roupinhas de grife, como acessórios para sua imagem pública. Ele tem seus olhos, comentei ao me aproximar de Eduardo, que observava tudo com aparente calma. Na verdade, apenas nós dois sabíamos que ele tomara um leve tranquilizante para conseguir passar pela cerimônia sem demonstrar seu turbilhão interno. Após o batismo formal, seguimos para o salão de festas anexo, outro espaço que eu havia decorado com esmero. Hora dos presentes! Anunciou a mãe de Regina, enquanto os convidados formavam uma meia-lua em torno da mesa central. Presentes caros se acumulavam, mas eu esperava pacientemente meu momento. Finalmente, quando Regina estava no auge de sua performance de mãe feliz e esposa realizada, aproximei-me com minha caixa dourada, adornada com detalhes arquitetônicos sutis que tinha desenhado pessoalmente, pequenas colunas clássicas nas bordas, simbolizando pilares que poderiam tanto sustentar quanto ruir. Um presente especial, cunhada. Afinal, você sempre valorizou tanto a verdade, não é? Entreguei a caixa, mantendo meu olhar fixo no dela. Por um instante, vi um lampejo de preocupação cruzar seu rosto perfeito. Ela desfez o laço lentamente, enquanto os convidados observavam. Quando finalmente abriu, seu rosto transformou-se em questão de segundos, do sorriso social à palidez absoluta.
Dentro, havia não apenas impressões das conversas com Amanda, mas um dossiê completo e visualmente organizado. Transferências bancárias, datas, valores e um pequeno modelo 3D de uma casa. A representação da propriedade nas Ilhas Cayman que ela planejava usar com o dinheiro desviado. "Isso é montagem!" Ela gritou, tentando fechar a caixa bruscamente. Mas já era tarde demais. "Talvez devêssemos verificar seu celular agora mesmo, Regina, na frente de todos?" Sugeri calmamente, mantendo minha voz baixa, mas audível para os convidados próximos. "Tenho certeza que Eduardo adoraria confirmar que tipo de verdade você realmente valoriza." O rosto dela alternava entre pânico e fúria enquanto Eduardo se aproximava, pegando a caixa com uma tranquilidade que só quem já passou pelo pior consegue demonstrar. "O que está acontecendo?" A mãe de Regina se aproximou, confusa com a súbita mudança de atmosfera. Eduardo respondeu antes que Regina pudesse criar mais uma narrativa conveniente. "Acontece que descobrimos algumas verdades inconvenientes sobre nosso casamento, Dona Marta. Coisas que Regina preferiria que ficassem escondidas, como o dinheiro da empresa que ela desviou ou os planos de fuga com outra pessoa." Sua voz não demonstrava raiva, apenas uma exaustão profunda. A cena que se seguiu foi ao mesmo tempo horrível e fascinante. Regina tentou arrancar a caixa das mãos de Eduardo, derrubando o bolo no processo. Gritou que eu estava tentando destruí-la por ciúmes, que as provas eram falsas, que Eduardo era paranoico. Quando viu que ninguém acreditava, mudou de tática. "E daí? Você nunca me deu atenção. Eu merecia ser feliz." O pequeno Pedro começou a chorar no colo da avó, assustado com os gritos. Foi esse som que pareceu finalmente penetrar a bolha de autopreservação de Regina. Ela parou, olhou para o filho, depois para o caos ao redor. O bolo arruinado, os convidados horrorizados, o marido derrotado. Não senti o triunfo que imaginei que sentiria. Em vez disso, uma estranha compaixão tomou conta de mim. Regina não era um monstro. Era alguém tão profundamente insegura que construiu uma vida inteira de aparências para esconder seu vazio interior. "Acabou, Regina", disse quietamente. "A verdade finalmente saiu da caixa e não tem como colocá-la de volta." A festa terminou ali, claro. Enquanto os convidados se retiravam em cochichos escandalizados, Gustavo segurou minha mão com força. "Foi a coisa certa?" Ele perguntou, incerteza na voz. Eu não tinha resposta. Às vezes a linha entre justiça e vingança é tão tênue quanto a linha entre amor e ódio. Você já se perguntou se fazer a coisa certa pelos motivos errados ainda conta como fazer o bem? Os dias seguintes ao escândalo do batizado foram um borrão de ligações não atendidas, mensagens de texto ignoradas e cochichos pelos corredores do prédio. A família Carvalho, sempre tão preocupada com aparências, agora enfrentava o pesadelo de ser o assunto principal nos círculos sociais de São Paulo. Tia Celina ligou para verificar como estávamos lidando com a vergonha. Desliguei antes que pudesse terminar a frase. Vergonha? A única pessoa que deveria sentir vergonha era Regina. Eduardo levou Pedro para a casa dos pais dele em Campos do Jordão, buscando um refúgio temporário do caos. Regina, surpreendentemente, não lutou contra isso. Talvez a primeira decisão sensata que tomou em meses. De acordo com Gustavo, que mantinha contato discreto com o cunhado, ela havia se trancado na mansão, recusando-se a ver qualquer pessoa além de seu advogado. As notícias sobre o possível divórcio espalharam-se rapidamente, criando divisões até entre amigos próximos. Alguns defendendo Regina como uma esposa incompreendida, outros apoiando Eduardo como vítima de fraude. Profissionalmente, enfrentei consequências inesperadas. 2 clientes conservadores cancelaram projetos, citando preocupações com a publicidade negativa. Em contrapartida, recebi 3 propostas novas, todas de mulheres que haviam estado no batizado e que aparentemente admiraram minha postura. Clara Monteiro, uma empresária influente do setor de cosméticos naturais, me convidou para redesenhar completamente sua rede de lojas. Preciso de alguém que não tenha medo de expor a verdade, mesmo quando é feio,
Ela disse durante nossa primeira reunião: quero espaços genuínos, não só bonitos. No nosso apartamento, Gustavo e eu experimentamos uma nova dinâmica. A barreira invisível que Regina havia colocado entre nós desapareceu completamente. Uma noite, enquanto preparávamos jantar juntos, algo que raramente fazíamos antes, sempre ocupados demais, ele confessou: por anos achei que tinha que proteger minha irmã. Agora percebo que estava permitindo que ela machucasse quem eu mais amo. Beijou minha testa, deixando a frase pairar no ar. Não precisava completar o pensamento. Às vezes, as maiores revelações vêm após as tempestades mais devastadoras. Mas eu continuava me perguntando: a que custo veio essa clareza? E as cicatrizes deixadas seriam permanentes?